Você nasceu numa raça desobediente e uma raça que está debaixo da ira de Deus. E não existe absolutamente nada que você possa fazer para escapar da ira de Deus, porque essa é a situação. A mensagem central do Evangelho é a maravilhosa verdade de que Deus salva pecadores. Em um mundo marcado pelo pecado e pela separação de Deus, há uma esperança gloriosa e eterna oferecida a todos, a salvação através de Jesus Cristo. Mas como Deus salva pecadores? Qual é o processo pelo qual passamos da morte espiritual para a vida eterna? No vídeo de hoje, vamos explorar esse tema crucial para a nossa fé. A maneira como Deus, em sua infinita graça e misericórdia, resgata aqueles que estão perdidos. É uma jornada que começa com o reconhecimento de nossa condição pecaminosa e culmina na gloriosa transformação que só Deus pode operar. Para nos ajudar a entender esse processo de salvação, vamos ouvir um trecho de uma pregação do pastor Augustus Nicodemos. Ele nos guiará através das Escrituras, explicando os passos fundamentais da salvação, desde a convicção do pecado pelo Espírito Santo, passando pela fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, até a regeneração e nova vida que recebemos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, vamos mergulhar na maravilhosa verdade de como Deus salva pecadores e nos maravilhar com a profundidade de seu amor e graça. Então, se você der uma olhada para a sociedade, o mundo ao seu redor, você vai ver que existe apenas uma preocupação nas pessoas: satisfazer os desejos da carne. Como ele diz aqui, escravos, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, uma vida egoísta, uma vida que gira em torno do prazer, uma vida que gira em torno de si mesmo, da autossatisfação, acima de qualquer outra coisa. Excelente definição da sociedade greco-romana daquela época, excelente definição da sociedade humana nos dias de hoje. O homem sem Cristo, ele está morto para com Deus, ele anda segundo o curso desse mundo, ele é escravo de Satanás, ele vive para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, e ele é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar esse objetivo. E por último, Paulo diz aqui, no final do verso 3, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se você é filho da desobediência, então você é filho da ira. Filho da ira quer dizer pessoas que já nasceram debaixo da ira de Deus. Você nasceu numa raça desobediente e uma raça que está debaixo da ira de Deus. E não existe absolutamente nada que você possa fazer para escapar da ira de Deus, porque essa é a situação. Você, porque é desobediente, está debaixo da ira de Deus. E Paulo aqui coloca também os judeus. Nós também somos filhos da desobediência e, como resultado, filhos da ira, como também os demais. A ira aqui é a ira de Deus. Quando a gente fala da ira de Deus, você tem que entender que Deus não é como o homem. A ira do homem é pecaminosa. Mas a ira de Deus é a sua reação justa e santa diante da criatura que o desobedece, que o ignora, que vira as costas para ele e quer viver em rebelião e seguir e ser o dono do seu próprio destino. Então isso provoca a santidade de Deus. Ele como Criador e Senhor que nos fez para sermos dele. E o resultado então é o castigo eterno, a morte eterna, aqui nesse mundo já os castigos temporais, as aflições que Deus manda como juízo sobre a humanidade e eternamente o sofrimento eterno, a pessoa separada de Deus em sofrimento que não tem remissão nem pausa durante a eternidade afora. Essa é a situação que a Bíblia nos dá a respeito do ser humano. Vocês percebem algumas coisas aqui. Primeiro, de acordo com o que nós acabamos de ouvir aqui, não há nenhuma esperança para o homem diante de Deus, uso o homem no sentido genérico, não há nenhuma expectativa ou possibilidade para que ele se achegue a Deus, agrade a Deus, seja perdoado por Deus, porque a situação dele não é somente de pecado e de escravidão, é de total impotência.
Se você disser assim, olha, a salvação depende de você. Depende de você tomar uma decisão, de você abrir os seus olhos, você escolher Jesus Cristo, ninguém se salvaria. Ninguém. Porque como uma pessoa numa situação como essa, ela pode escolher a Deus, querer a Deus, ela está cega pelo diabo, ela está seguindo o curso desse mundo, as ideologias e os pensamentos da sua cultura. Ela é parte de uma raça que naturalmente desobedece a Deus. A inclinação do coração é sempre para a obediência. O que esperar de uma pessoa numa situação como essa? Ela pode fazer alguma coisa, alguma obra, ter algum mérito diante de Deus, merecer de Deus algum favor? Não. A única coisa que ela pode esperar de Deus é a ira de Deus, é a condenação de Deus, sofrimento eterno, castigo justo pelas suas transgressões e pelos seus pecados. Então, essa passagem aqui, ela nos fala da superficialidade e da falta de entendimento de alguns queridos irmãos, quando acham que o homem tem habilidade para se voltar para Deus, que o homem pode por si só escolher a Deus e pode se converter a hora que ele quiser. Inclusive esse é o pensamento de muitos, né? Não, eu vou primeiro me divertir, vou curtir a vida e mais tarde, quando eu tiver já meio velho, já tiver experimentado de tudo, eu vou me converter. Você não pode se converter a hora que você quiser. Isso é um erro, você pensar que, não, eu vou me converter depois, eu vou deixar para depois, vou postergar a minha decisão por Cristo para depois, porque isso não é uma coisa que você faz a hora que você quer. Porque você está morto, você está preso, você está escravizado, o diabo cega os olhos, você é filho da desobediência e filho da ira. Não é você que, às vezes os pregadores, não é, fazem assim, fazendo apelo, né, para as pessoas se converterem. Vamos, levanta a mão, aceita Jesus, dá uma chance para Jesus. Né? Jesus não precisa de chance, quem precisa de um é você. Jesus é que tem que te dar uma oportunidade. Por isso que a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque você não pode escolher o dia e a hora, se não for a misericórdia de Deus que venha ao seu encontro e ilumine os seus olhos, estampe os seus ouvidos, incline a sua vontade e o atraia irresistivelmente à cruz de Cristo. Você vai continuar morto, caminhando para o inferno e com justiça vai sofrer eternamente a perdição que Deus preparou para aqueles que o desobedecem. Esse é o quadro. Mais uma implicação aqui importante. Aqui você percebe a diferença entre o cristianismo bíblico e as outras religiões. O que é que a gente sempre, as pessoas falam, tem muitas religiões no mundo. Muitas religiões no mundo. Como é que eu vou saber que é certa? Na verdade, só existem duas religiões no mundo. Se você pegar todas as outras religiões que não o cristianismo, e pega, por exemplo, o item salvação. Como é que elas veem a salvação do ser humano? Todas elas vão dizer a mesma coisa, que a salvação do ser humano depende do ser humano. E é de baixo para cima. O homem faz alguma coisa para ser aceito por Deus. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, as religiões de mistério da Grécia e de Roma, as seitas orientais, todas elas vão dizer a você a mesma coisa. Vai variar o que você vai fazer, mas no fundo, todas elas vão dizer que o ser humano, o bem está dentro dele. Olhe, por exemplo, a religião de Hollywood, né, dos filmes de Hollywood. Olhe dentro de você, tire força dentro de você. É clássico aquela cena no final do filme, tudo parece perdido, o herói está ali sendo esmagado pelo inimigo e ele começa a ter lembranças de coisas bonitas, de coisas boas, começa a olhar para dentro dele e de repente vem uma força sobrenatural e ele se levanta e derrota o inimigo, porque a resposta está dentro de você. Se você olhar dentro de você, você vai ver isso aqui que a Bíblia está dizendo. A salvação não está intra nós, mas ela é, como disse Lutero, extra nós, está fora de nós. O homem não se salva, não existe nada dentro dele que possa tirá-lo dessa situação e fazer com que ele mereça a Deus. Todas as outras religiões são assim. Elas vão dizer para a pessoa, você tem um bem dentro de você, você é uma pessoa boa. Então, aproveita, olha para dentro de você, segue o seu coração. Já viram isso, né? Segue o seu coração. Gente, se eu fosse seguir o meu coração, eu estava perdido.
perdido. Siga o seu coração, veja a sua consciência. Essa é a religião do homem. A diferença entre todas elas e o cristianismo é que o cristianismo lhe dá uma visão realista de quem é um ser humano. Não passa pano. Deus não passa pano na nossa situação. Vocês estão perdidos e não há nada que vocês possam fazer por vocês mesmos. Esse é o quadro que a Bíblia nos pinta a respeito da nossa situação. E meu tempo está acabando, eu tenho que correr aqui. Paulo diz aqui, a partir do verso 4, nós temos a segunda parte, onde o apóstolo Paulo fala de como Deus interviu nisso aí. Sabe, para mim, quais são as duas palavras mais importantes de toda essa passagem aqui? São as duas palavras iniciais do verso 4, mas Deus. Depois de pintar esse quadro terrível, Paulo diz, mas Deus. Deus fez alguma coisa. Deus interferiu nessa situação. E o que é que Deus fez? Ele vai dizer o que é que Deus fez, introduzindo a causa. Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Apesar de nós sermos tudo isso, filhos da ira e filhos da desobediência, Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não só é misericordioso, mas Ele é rico em misericórdia. Alguém já deve ter me ouvido contar essa história, que eu conto toda vez que eu prego aqui em Efésios 2, porque eu não encontro uma história melhor para ilustrar o que é misericórdia. Eu nem era seminarista, eu era evangelista no interior de Pernambuco, pregando o evangelho numa cidade chamada Gamileira. A igreja tinha alugado um primeiro andar de um sobrado, embaixo tinha um bar que me infernizava, tocava até altas horas da noite, não conseguia dormir. Mas pior do que o bar foi um dia descobrir que tinha um rato lá na despensa. Descobri. Eu vi o barulho, fui ver, morava só, tinha lá uma despensa onde tinha minhas provisões e tudo, e eu vi o barulho numa noite, fui ver lá, não encontrei o rato, mas vi a prova do crime. Ele tinha ruído lá alguma coisa, eu não me lembro o que era. Um rato, tá bom, então tem uma ratoeira lá. E naquela noite, passou-se tranquilamente, na noite seguinte, fui olhar de manhã, o queijo tinha sumido, mas a ratoeira não tinha disparado. Que rato é esse, não é? Mesma coisa na noite seguinte, o queijo ia embora e a ratoeira não disparava. E eu fui perguntar aos locals, o pessoal dali da cidade, pastor, isso é uma catita, é um ratinho de cana, desse tamanho aqui, ó. O senhor tem que ter uma ratoeira especial para pegar ele, porque ele é muito rápido e pequeno. Eu já estava furioso, porque já fazia uma semana, eu não dormia direito. O rato lá fazendo aquele barulho todo, ele começou a roer meus livros, eu disse, agora é pessoal. Agora é guerra, né? Agora, finalmente descobri uma ratoeira na feira de Caruaru. Era uma ratoeirazinha pequenininha, tamanho de uma caixa de fósforo, que era especial para esse tipo de rato. Armei a isca, deixei lá, fiquei esperando. Quando foi de noite, pá! Agora. Gente, eu tinha passado a semana planejando como é que eu ia matar aquele rato. A tortura, ia desmembrá-lo lentamente, assim, por todo o mal que ele tinha me feito. Eu estava cheio de ira daquele animal. E quando eu acendi a luz lá, de fato, a ratoeira pegou o rato, mas pela pata traseira. O bicho era tão rápido, mas aí quando pegou pelo finzinho da pata traseira. Estava vivo, só estava preso. E eu levantei assim um rato diante de mim, com todo aquele ódio. Gente, o rato olhou para mim. O rato olhou para mim com olhos, Então, meu coração se encheu de misericórdia. E eu deixei o rato embora. É isso que é misericórdia. Deus nos apanha todos com a mão na botija, por assim dizer, Todos culpados, sem defesa, sem apologia, dignos de morte. Misericórdia é quando Deus nos dá um destino distinto daquele que os nossos atos merecem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus amou o mundo, mas Ele amou os que são seus com um grande amor. Amor salvador, o amor redentivo. Deus tem um amor pela sua criação,
pela humanidade toda, porque têm a imagem e semelhança de Deus, mas o amor salvador, que Paulo chama aqui de grande amor, junto com a misericórdia, Deus exerce somente para com aqueles que são seus. Por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos, ele continua aqui, não é? Estando nós mortos em nossas transgressões, Paulo diz isso para jogar em relevo, mostrar, destacar a misericórdia de Deus, foi quando a gente estava morto nas nossas transgressões, Deus nos amou para dizer que não foi por nada que Ele viu em nós, ao contrário, né? Veja os 3 primeiros versículos, não havia nada em nós que atraísse o seu amor, a não ser sua ira, mas Ele é rico em misericórdia, teve um grande amor por esse povo que Ele amou, escolheu, elegeu antes da fundação do mundo, como nós vimos antes. O que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Está aí? Viu aí? Final do verso 5. Deu vida juntamente com Cristo. É essa a sequência correta. Deus primeiro vem, Ele dá vida, Ele regenera o pecador. O pecador, então, regenerado, agora vivo, ele entende o Evangelho, ele percebe o seu pecado, ele crê no que Cristo fez, ele, pela fé, recebe Jesus Cristo, é justificado, perdoado dos seus pecados. Essa é a ordem salutis, essa é a ordem correta da salvação. Primeiro a regeneração, depois o arrependimento e a fé. Porque enquanto o homem não for regenerado, ele não pode se arrepender, ele não pode crer, ele não pode sair de onde ele está, ele não pode receber a graça de Deus mediante Jesus Cristo. Primeiro Deus vem e depois nós reagimos em salvação. Juntamente com Cristo. Veja agora o que é que 3 coisas Paulo diz, mostrando como Deus reverteu aquela situação que ele descreveu. Vocês estavam mortos, mas Deus nos deu vida. Vocês eram escravos do mundo e de Satanás, mas Deus, verso 6, juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele, quebrando os grilhões da morte e os grilhões da escravidão a Satanás. Nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui Paulo está tirando uma figura do cerimonial real daquela época. O rei se sentava e à sua direita estava o trono onde o príncipe herdeiro sentava. Cristo ressuscitou dos mortos, sentou-se à direita de Deus, porque Ele é o herdeiro de Deus de todas as coisas. Paulo está dizendo que quando Cristo ressuscitou e se assentou à direita de Deus, aqueles que são de Cristo se assentaram com Cristo à direita de Deus. Ou seja, o lugar do filho do rei. Então, de filhos da ira e de filhos da desobediência, agora filhos de Deus assentados à direita dele nas regiões celestiais. Veja como Deus reverteu completamente aquela situação de miséria em que nós nos encontrávamos e que está mencionada aqui. Por que que Deus fez isso? Verso 7, resposta de Paulo. Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele fez isso para mostrar nos tempos vindouros, nos séculos que vêm, durante a eternidade afora, como Ele é bom. Como a sua misericórdia é grande, como a sua graça é insondável. Essa é a razão pela qual Deus fez todas as coisas, e é a mesma resposta daquela que nós vimos ontem. As pessoas perguntam, por que Deus criou o mundo? Por que Deus deixou o pecado entrar no mundo? Por que existe mal no mundo? Deus não sabia que Adão ia errar? A resposta é, fez isso para o louvor da sua glória. E aqui Paulo continua dizendo a mesma coisa. Deus fez tudo isso para que no final, quando todo esse plano tiver terminado e a consumação chegar, as pessoas se dirijam a Deus e digam assim, que plano maravilhoso, que Deus maravilhoso, que Deus gracioso, eternidade é pouco para que nós louvemos a Deus pela sua maravilhosa graça. Ele fez isso para mostrar o quanto Ele é bom. Deus é o único ser que pode buscar a sua própria glória e isso não se tornar em pecado. Se eu buscar a minha glória, isso é pecaminoso, porque tem sempre alguém igual ou melhor do que eu. Mas não tem ninguém como Deus, por isso Ele pode
exaltar-se, ele pode buscar sua própria glória. Isso faz parte do ser de Deus, é próprio de Deus, sendo ele o que ele é. E Paulo termina com algumas conclusões disso aqui. Quais são as conclusões que nós tiramos disso aqui? Primeiro, verso 8. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. À luz de tudo isso, a conclusão é óbvia. Pela graça é que vocês são salvos da condenação do inferno, da culpa do pecado, do juízo de Deus. É pela graça, favor imerecido, misericórdia de Deus. E isso é mediante a fé. A fé é a mão aberta que se eleva para receber a dádiva de Deus. E Paulo diz que até isso não vem de vocês, é dom de Deus. Veja como ele diz aqui, ó, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, esse pronome relativo, gramaticalmente falando, se refere ao antecedente mais próximo. Está falando da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso... essa fé, mesmo que você queira incluir a salvação, fé não está excluída. Até a fé, para você receber a salvação, é um dom de Deus. Não vem de você. Você não pode ter fé por você mesmo. Fé não é pensamento positivo. Você querer muito que uma coisa aconteça. Isso o mundo acha que é fé, né? Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em Maria, tenho muita fé que isso vai acontecer. Isso aí é pensamento positivo, é um desejo intenso que as pessoas têm. A fé salvadora é o entendimento de quem é Cristo, a apreensão do que Ele fez e tomar isso para si, crer nisso como sendo algo que Deus deu para você e descansar, apostar a sua alma e seu destino eterno naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é que é a fé salvadora, não é força de vontade, não é desejo intenso, de forma nenhuma, mas é essa recepção intelectual e de coração de quem é Cristo, e isso não vem de Deus. Segunda conclusão, no verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que Deus fez dessa maneira? Para que ninguém, quando chegar no céu, bata no peito e diga, eu estou aqui porque mereci. Deus não divide a glória dele com ninguém. A salvação do começo ao fim é obra de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Se você chegar lá na glória, no céu, você não vai bater no peito e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu mereci. Eu estou aqui porque Deus viu, né? Deus olhou no futuro e viu que eu ia aceitar Jesus. E aí ele então resolveu me predestinar para isso. Não, lá você vai fazer como aqueles 24 anciãos do livro de Apocalipse que receberam coroas de ouro. O que é que eles fizeram? Tiraram a coroa e jogaram aos pés de Cristo, dizendo, nós não merecemos nada, Senhor, é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, toda a honra seja dada ao Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Gente, eu quero terminar aqui com alguma aplicação para nós. Primeiro, para você que está aqui nessa manhã, e que está gemendo debaixo do fardo, dizendo assim, será que Deus me aceita? Eu já fiz tanta coisa errada, eu estou tão longe de Deus, eu tenho cometido tantos pecados, e às vezes o mesmo pecado, vez após vez. Será que existe esperança para mim? Gente, Deus é grande em misericórdia. O Evangelho foi projetado, foi design para pecadores e não para justos. Cristo veio salvar pecadores e não pessoas que se acham justas. Então, se você está debaixo de convicção de pecado, sente o fardo do pecado, então o Evangelho é para você. É para você. Não existe outra mensagem mais adequada para o ser humano do que o Evangelho da graça. Porque imagine se Deus, você já está assim, e Deus dissesse para você ser salvo, você tem que cumprir todos os 10 mandamentos. Você tem que viver sem nunca cometer pecado. Estaríamos todos esmagados debaixo dessa responsabilidade que nunca poderíamos cumprir. Segunda coisa, uma palavra que eu quero dar para você que já entendeu o Evangelho, você se professa cristão, mas está com o entendimento errado a respeito da graça de Deus. A graça de Deus não é uma licença para você viver no pecado. Não fique dizendo assim, o amor de Deus é tão grande, Deus vai compreender, eu estou traindo minha mulher, meu casamento não está indo muito bem, então eu estou tendo essa outra pessoa aqui, Deus vai me compreender, Ele é um Deus gracioso. Não vai não, Ele não vai compreender isso não, Ele não vai aceitar isso em você não, Ele está vendo. Então a graça de Deus não foi para nos livrar de boas obras, mas foi para nos levar a praticar as boas obras. Então você tem que rever se de fato você está na posição correta diante de Deus. Queridos, que Deus encha o nosso coração de gratidão
por esse evangelho maravilhoso que nos alcançou e nos transformou. A salvação é o ato mais sublime e misericordioso que Deus realiza na vida dos seres humanos. É uma demonstração de seu amor incondicional, uma graça imerecida que nos resgata da escuridão do pecado e nos conduz à luz da vida eterna. Mas como Deus salva pecadores? A resposta a essa pergunta revela a profundidade do plano redentor de Deus e a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo. A primeira etapa do processo de salvação é a convicção do pecado. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, revelando-nos nossa verdadeira condição diante de Deus. Sem essa convicção, não reconheceríamos a necessidade de um Salvador. Como Paulo escreve em Romanos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o reconhecimento dessa realidade que nos leva a buscar a redenção. Em seguida, vem a resposta da fé. A Bíblia nos ensina que a salvação é recebida pela fé em Jesus Cristo. Em Efésios 2, lemos: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé é confiar plenamente em Jesus e em seu sacrifício na cruz como o único meio de obter perdão e reconciliação com Deus. O ponto culminante da salvação é a regeneração, o novo nascimento. Jesus explicou isso a Nicodemos em João 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A regeneração é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, que nos transforma de dentro para fora, nos dando uma nova vida em Cristo. É uma mudança radical que afeta nossa mente, nosso coração e nossas ações. Além disso, a justificação é um aspecto vital da salvação. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus nos declara justos, com base no sacrifício de Jesus. Em Romanos 5, Paulo afirma: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação remove a culpa do pecado e nos confere uma posição correta diante de Deus. Por fim, a salvação inclui a santificação e a glorificação. A santificação é o processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos conforma à imagem de Cristo, tornando-nos cada vez mais santos em nossa conduta. A glorificação é a promessa futura de que seremos completamente transformados e estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. A salvação é, portanto, uma obra completa e maravilhosa de Deus que abrange nossa vida presente e futura. É um convite aberto a todos que reconhecem sua necessidade e colocam sua fé em Jesus Cristo. Para aprofundar ainda mais seu entendimento sobre como Deus nos resgata do poder do pecado, sugiro assistir ao vídeo A Maior Arma do Diabo contra os Crentes, que está aparecendo na tela. Esse vídeo oferece uma visão adicional sobre como podemos permanecer firmes na verdade e evitar as armadilhas do inimigo.